Prezadas amigas, prezados amigos, sejam todos muito bem-vindos. É uma grande satisfação, é uma alegria estarmos reunidos aqui semanalmente em prol do nosso progresso espiritual. Não nos reunimos à toa, estamos em torno de obras magníficas de Joana de Ângeles para o nosso próprio crescimento moral, para o nosso desenvolvimento. E o conhecimento é uma das virtudes que nós levaremos após a nossa desencarnação. Quando, com a morte, teremos o exame das contas, das virtudes que nós adquirimos ao chegarmos até o momento do nosso desencarne, né? A morte é a prestação de contas. Então, vamos estudar de uma maneira árdua, de uma maneira significativa e sempre com alegria. Porque nós devemos caminhar com serenidade, sem entristecimento e com alegria, sem algazarra. O nosso estudo de hoje trata da 12ª obra escrita por Joana de Ângeles, o capítulo 1, o perdão das ofensas. Ela nos diz que é até possível, algumas vezes, que numa nova circunstância o nosso ofensor erga a voz em nossa defesa, que o antagonista nos distenda a mão, que o caluniador nos ajude e que o inimigo se torne, talvez, um devotado benfeitor. Ora, então, devemos perdoar sempre, perdoar desde já a todos que se levantam contra nós e perdoar sem a imposição de condições. E se a ofensa for em público ou se for em particular, não importa, não devemos nem gastar tempo com justificativas ou explicações. Porque o perdão tem por base o esquecimento das ofensas. O perdão tem por base a superação de todo o mal sem qualquer exigência. Ora, nós não sabemos do estado psicológico do nosso ofensor, não sabemos como vive o nosso antagonista, nem em que trama caiu o nosso caluniador e não sabemos da aflição em que se encontra o nosso inimigo, né? Ora, é fato que nada justifica a posição inimiga ou a agressividade, porém, talvez, nos diz Joana, que se nós estivéssemos no lugar da pessoa, talvez agíssemos da mesma forma ou talvez pior. Para que isso não aconteça, vamos exercitar o perdão de maneira que nós não caiamos onde outros derrapam. Quem oferta perdão adquire paz e propicia paz. Quem esquece o mal vitaliza o bem de que necessita. Ora, não nos façamos inimigos de ninguém e nem sintonizemos na mesma faixa de vibração daqueles que se fazem nossos inimigos. Se está um tanto difícil esquecermos a ofensa recebida, devemos com esforço ainda, se necessário, fazer preces pelo nosso ofensor. Se está um tanto difícil o esquecimento da ofensa, com esforço, pensemos com paz e carinho com relação ao nosso ofensor, porque o ofensor, o inimigo, é alguém que enfermou. Recordemos de Jesus, vítima imerecida, perdoando a todos, solicitou ao Pai que também os perdoasse, porque eles não sabiam o que estavam a fazer. Então vemos, o que é que nós vemos? Que o perdão, quando nós o doamos, o presente recebido é nosso. Por quê? Porque nós nos libertamos do que nos vinculava a outra pessoa, que eram sentimentos negativos. E esses sentimentos negativos, de fato, eles são uma espécie de energia que nos prende ao ofensor. Se nós recordarmos do livro
no Mundo Maior, de André Luiz. É uma leitura que nós recomendamos, e são 13 livros. Recomendamos esse, No Mundo Maior, outros são também magníficos, mas esse, No Mundo Maior, vai tratar do trabalho árduo de equipes espirituais que trabalharão por anos a fio, dentre essa equipe, mentores espirituais sábios e amorosos, apenas para evitar que nós adquiramos transtornos mentais significativos pelas nossas péssimas condutas. Esse é o conteúdo desse livro. E no capítulo 3, em diante, tem o caso de Pedro e Camilo, em que um matou o outro, e o que morreu do plano espiritual ficou obsidiando o que permaneceu vivo no corpo. Ora, e ele obsidiou por 20 anos, de maneira que ambos, ao fim desse prazo, foram parar no hospital psiquiátrico. E vejam, o próprio obsessor também estava necessitando de um tratamento de psiquiatria. Porém, com o trabalho de Calderaro e, posteriormente, com o amor de Cipriana, eles puderam se desvincular um ao outro, porque eles estavam realmente vinculados por fios escuros de energia negativa do tórax à cabeça. E eram centenas e centenas e centenas de fios, de maneira que um vivia dentro do outro. E o obsessor, com as palavras de amor de Cipriana, conseguiu se desligar do obsidiado, conseguiu desligar-se para seguir em frente, para seguir o seu caminho evolutivo. E todos os fios foram então cortados. Então não esqueçamos, é realmente verdade, de que quando nós perdoamos, somos nós mesmos que nos libertamos, porque a falta de perdão cria fios de energia que nos vincula ao obsessor. Tudo bem, gente? Então, esse foi o nosso estudo de hoje, com um complemento para que todos entendam a necessidade que temos de perdoar. Que essa semana seja excelente para todos e que estejamos novamente juntos na próxima segunda-feira para mais um estudo de elevado valor de Joana de Ângeles. Dela para dentro de nós. Meramente fazemos o esforço de estudar um capítulo e divulgá-lo semanalmente para o benefício de todos nós que dela, de Joana, nós necessitamos do seu conhecimento e quem sabe um dia vamos agir, pelo menos um pouquinho, como ela agiria numa ou noutra situação mais difícil. Então, até a próxima semana, que Jesus nos abençoe, luz e paz para todos.